Bem, meus irmãos, muita paz para todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para dar a nossa contribuição. Vamos, nesse instante, tranquilizando aí um pouco as nossas mentes, buscando a sintonia com Deus, com os colaboradores espirituais, para que possamos estarmos na perfeita sintonia, para que as ideias possam fluir da melhor forma possível e todos aqueles que estão nos assistindo possam também ser contemplados com esse amor, com essa energia positiva que emana de Deus, não só agora, mas para tudo, o sempre. Amigos, nós vamos abordar hoje um tema que muitos já ouviram, não é? Mas é sempre atual, é sempre assim, super importante nós fazermos algumas reflexões sobre esse assunto que nós intitulamos como o bem e o mal. Vejam só, no Livro dos Espíritos, na questão 630, Kardec questiona aos espíritos, às entidades superiores, como se distinguir o bem do mal. E os espíritos responderam que o bem é tudo aquilo que está de acordo à lei de Deus. E o mal é tudo que se afasta dele. E na questão 631, ele continua dentro do mesmo tema e pergunta: e o homem, a ele, é possível por si só distinguir o bem do mal? E os espíritos responderam: sim, quando ele crê em Deus e quando ele quer. E Deus dotou ele de inteligência para poder usar o raciocínio para poder fazer essa distinção. Então, diante dessas duas questões, nós podemos fazer algumas considerações, algumas reflexões importantes que podem, assim, nos ajudar a tentar chegar a um entendimento melhor sobre esse assunto. Vejam bem, percebam que nessas duas questões as entidades dizem que todos nós temos a perfeita condição de distinguir, de entender, diferenciar o bem do mal. Bastando essa crença em Deus, bastando efetivamente que o indivíduo queira, que o indivíduo efetivamente busque para poder compreender e fazer a respectiva ou a necessária distinção para tal. Só que a gente precisa perceber que só o aspecto racional, por si só, ele não chega a ser suficiente para que possamos efetivamente conseguir fazer uma distinção de ambos os aspectos. Por que nós estamos dizendo isso? Vejam bem, como a doutrina espírita nos coloca para todos nós, dentro do Código Divino existem leis, essas leis que têm como finalidade justamente estruturar toda a nossa vida, todo o nosso universo. Dentro desse código existe a lei de progresso ou a lei de evolução, do qual todos nós invariavelmente estamos submetidos a ela. E esse processo evolutivo, esse progresso, ele passa, sabemos muito bem, em duas vertentes, no aspecto intelectual e no aspecto moral. Pois bem, no aspecto moral, no aspecto nível de consciência, para que possamos efetivamente começar a compreender de uma forma mais profunda, não é? De uma forma assim, muito mais consistente, é necessário que tenhamos antes alguns pré-requisitos necessários para que isso possa acontecer. Porque só a intelectualização, só o processo do raciocínio, ele não é suficiente. Ajuda, é importante, é extremamente necessário, ninguém vai contestar isso. Mas é necessário para poder compreender e entender determinados níveis de conhecimento, determinados níveis de informação, principalmente quando se trata
podemos assim dizer, de leis divinas, de leis que repercutem na nossa vida atual, de leis que transcendem a própria vida, se faz necessário um respaldo moral para poder não só compreender, mas principalmente sentir. Ou seja, o aspecto racional por si só, ele não é suficiente. É necessário um anteparo de ordem moral, um nível de consciência tal para poder perceber e compreender a profundidade daquela mensagem, daquele ensinamento que é passado. Porque senão, só pura e simplesmente a inteligência, o racionalismo, não seria suficiente para tal. O que acontece hoje, por exemplo? O homem, na atualidade, isso na verdade já vem de um certo tempo, mas agora está assim bem mais escancarado, vamos colocar dessa forma, percebemos que o homem a nível intelectual vai muito bem. Mas a nível moral estamos ainda um tanto quanto a desejar. Mas por quê? Temos o conhecimento e o moral muitas vezes não acompanha, né? Justamente por falta dessa maturidade, desse senso moral. Joana de Ângeles, ela já afirmara que inteligência sem evangelho vira astúcia. Vou repetir, inteligência sem evangelho vira astúcia. Ou seja, a capacidade, essa potencialidade, esse talento que o homem tem, né, de poder raciocinar, de refletir, fazer uso inclusive do livre-arbítrio, da sua capacidade, da sua livre escolha, se não tiver um respaldo de ordem moral, ele acaba, de certa forma, corrompendo-se. Por quê? Porque são sentimentos que efetivamente definem as qualidades do pensamento. A qualidade do nosso pensamento é determinada pelos nossos sentimentos. Então, se o indivíduo, dentro da sua estrutura psicoemocional, ele tem pura e simplesmente sentimentos menores, egoísmo, vaidade, orgulho e tantos outros que se assemelham, consequentemente, os seus pensamentos serão produzidos de tal forma que impulsionarão ele para uma linha que acabará ele, de certa forma, o quê? Infringindo essa lei de Deus. Infringindo, vamos dizer assim, o bem. Lembra que estava lá na questão 630 dos Espíritos, que o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, e o que não está é aquilo que se afasta. Então, justamente por esses sentimentos menores, acaba impulsionando o indivíduo para uma direção em que ele vai se afastar, vamos colocar assim de certa forma, se afastando do bem. Então percebam a importância de se ter uma maturidade do senso moral. Porque senão, muitas vezes, o que acontece? Ouvimos, por exemplo, uma passagem, como disse Jesus, quando ele foi questionado por um dos seus seguidores: Senhor, devo perdoar 7 vezes? Ele disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A gente escuta muito isso, e se a pessoa não tiver uma sensibilidade a mais, uma percepção maior, vai admirar, achar interessante, né? Vai ter apenas um fundo poético ali para aquela pessoa, mas na essência ele não vai perceber. Ele não vai conseguir, não é compreender, mas sentir. Aquele ensinamento não vai reverberar no íntimo do seu ser, da sua alma, do seu espírito, porque lhe falta justamente esse referencial a nível de senso moral, a nível de maturidade desse senso moral. Até porque, também para ele compreender essa linha de raciocínio, como esse exemplo que eu dei, ele vai ter que concordar, ou ele vai ter que pelo menos fazer uma reflexão no sentido de, quando Jesus diz que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, que devemos perdoar indefinidamente. E muitas vezes, isso, claro, transcende inclusive essa própria existência. Não é só perdoar o aqui e agora, mas em futuras existências, ou muitas vezes até no próprio plano espiritual. Então vejam só que rapidamente aí, isso já é uma reflexão assim um tanto quanto um pouco mais profunda. Vamos lembrar, por exemplo, que naquela época quando Jesus aqui esteve, a lei era aos inimigos a morte. Isso era que era defendido inclusive pelo Império Romano. Aos inimigos a morte, aos amigos as benesses do poder. Vem Jesus agora, não mais dizer morte aos inimigos, mas pelo contrário, amar aos inimigos. E até hoje, nos dias atuais, no ano de 2021, nós escutamos isso e somos poucos tocados por uma mensagem dessa natureza. Continuamos percebendo, enxergando na sociedade que todos nós fazemos parte, que quando temos uma inimizade com alguém, na maioria das vezes queremos que aquela pessoa saia do nosso caminho e que ela lá possa se dar mal. Muitas vezes é isso que ocorre. Por quê? Porque o indivíduo ainda não tem essa maturidade, essa capacidade para poder amar o inimigo, como disse Jesus. Então isso é apenas um exemplo para poder ilustrar a nossa linha de raciocínio.
Um outro aspecto importante para a gente poder entender e perceber essa distinção do bem e do mal, como eu falei, é o nível de consciência. O nível de consciência é importante. E existe um outro aspecto. Observe só aí que na questão 630 e na questão 631, ele disse que é necessário que o indivíduo creia em Deus. Mas para poder o indivíduo efetivamente crer em Deus, vai passar também por outros aspectos que ainda fazem parte da sua estrutura psicológica e emocional do indivíduo, que dificulta também até ele acreditar em Deus. Ele tem essa dificuldade, certo? Existe ainda um sentimento de materialidade, um sentimento materialista muito forte que fala alto na sua alma e que dificulta isso. Mas, partindo do princípio que nós já temos assim essa percepção, porque nós trazemos isso no nosso íntimo, né? Trazer essa divindade no nosso íntimo, nós trazemos. A questão é porque alguns percebem, outros não percebem essa essência divina do qual nós somos e fazemos parte, vamos dizer assim, dessa forma. O indivíduo não consegue perceber isso, mas isso aqueles que percebem. A gente começa a buscar uma linha de raciocínio que muitas vezes começa a gerar uma certa polêmica, uma certa controvérsia. Se não, vejamos. Sabemos, por exemplo, isso é afirmado pela própria doutrina dos espíritos e por algumas outras doutrinas de alguns filósofos, que Deus, por exemplo, é um ser absoluto. Deus é um ser absoluto. Deus é um ser onipotente, onipresente e onisciente. Onipresente está em todo lugar, onisciente tem consciência de tudo. E onipotente porque ele pode interferir, né? Ele pode estar em qualquer lugar, ele pode exercer a sua influência em qualquer lugar. Então perceba, se é um ser absoluto, se é um ser com esses atributos, e você começa a entender, já que Deus é absoluto, que Ele é infinito, você começa a deduzir, a perceber que naturalmente Ele passa a ter controle sobre tudo e sobre todos que existe, não só no nosso planeta, não só no mundo físico, mas também no mundo extrafísico e também no universo, no cosmos que aí se encontra. E aí esse tipo de reflexão começa a fugir um pouco da nossa compreensão, porque nós somos seres ainda relativos. Nós somos espíritos, mas somos espíritos ainda, não só espíritos atrasados, mas temos a condição de espíritos, consequentemente estamos no campo do relativo. E nós, na condição de seres relativos, temos uma dificuldade, que é natural, de compreender o absoluto. Claro, é algo extremamente complexo para nós, para que a gente possa entender algo que é absoluto. Certo? E perceber, entender, por exemplo, a imanência de Deus. Deus é um ser imanente. Ele se inicia e se encerra nele mesmo. Daí caracterizar-se esse absoluto. Então é algo também complexo. Como é que pode um ser iniciar-se em si, encerrar em si mesmo? Como definir, como alcançar e compreender essa infinitude? Então é algo complexo. Mas, se nós seguirmos essa linha, nós começamos a fazer uma reflexão do tipo, por exemplo, 2 pontos. Bom, se tudo, Deus tem controle sobre tudo e sobre todos, e tudo emana de Deus, podemos chegar à conclusão de que não só o bem, em princípio, emana de Deus, mas também o mal emana de Deus. Mas aí precisamos tomar cuidado com essa reflexão, porque tudo que existe na vida, tudo que existe no mundo, tudo que Deus criou, na verdade é para o bem. Deus não criou nada, absolutamente nada, para o mal. Não existe nada para o mal. A questão é que o homem, ele é dotado de liberdade, que é a maior prova do amor de Deus para com o homem é a sua liberdade. O homem é dotado de livre-arbítrio. O homem é dotado de uma livre escolha. Então, quando ele escolhe, quando ele opta por um determinado caminho que vai de encontro às leis que regulam o equilíbrio da vida, às leis de Deus, naturalmente, reflexo de uma outra lei da divindade, a lei de causa e efeito, por exemplo, a lei da reencarnação, dentre outras, ele acaba recebendo os reflexos daquela ação ou daquela infração que ele cometeu. A mesma coisa vale também para as questões positivas, quando ele age de acordo às leis da vida, de acordo quando ele age com a lei de amor, de acordo à lei de amor, também ele recebe esses reflexos positivos e saudáveis e salutares dessa lei, da lei de amor. Mas também, para o lado negativo, vem também o mesmo reflexo. Então percebam, entendam que o homem ele tem o seu livre-arbítrio.
Então, do mau uso desse livre-arbítrio é que advém justamente o que nós podemos chamar, de certa forma, o mal. E aí começamos a entender o quê? Que o mal, na verdade, ele não tem vida própria. O mal, ele não tem vida própria. O bem, podemos dizer que sim, porque em essência todos nós somos amor. Deus é amor, Deus é o bem. Então significa o quê? Que na verdade o mal é uma ausência do bem. Quando o bem se ausenta, ele é excluído pelo nosso livre-arbítrio, o mal se instala. E aí recebemos as consequências disso. Mas mesmo assim, esse mal, quando se instala, não é o mal pura e simplesmente mal, ser mal porque é mal e ponto, é um castigo ou algo do tipo, como muitas vezes algumas religiões, algumas filosofias apregam. Não é dessa forma. Porque mesmo no mal, existe, por incrível que pareça, uma finalidade para que o bem aconteça. Pois o indivíduo, um exemplo assim, para poder ilustrar, um exemplo bem elementar. Se você se alimenta de algo que você sabe que é muito gorduroso, isso vai te dar um problema. Você está usando mal a sua livre escolha de só querer se alimentar com alimentos muito gordurosos. Isso vai trazer um problema para você. E surgindo esse problema dessa má alimentação, você vai acabar adoecendo, trazendo algum tipo de transtorno a nível orgânico, fisiológico. Você vai acabar entendendo e percebendo que você não deve mais se alimentar daquela forma. Então perceba que a partir daí, através desse mal-estar, isso começa a lhe transmitir um determinado de conhecimento, começa a lhe transmitir um determinado tipo de informação que você vai refletindo, vai pensando e começa a perceber que você tem que ter uma outra postura. E aí podemos perguntar, bom, e aí agora onde está o mal? Se o mal acaba de certa forma gerando uma atitude positiva ou o bem. Então você vê que um simples exemplo desse assim, um exemplo assim bem elementar, a gente já pode fazer projeções, reflexões, inclusive algo às vezes muito mais complexo. Eu assisti uma reportagem certa vez em que o indivíduo tinha sido preso, o repórter perguntou, ele tinha inclusive tirado a vida da vítima. Ele foi roubar o telefone celular dessa pessoa. E o repórter perguntou por que ele tinha tirado a vida daquela pessoa. E o cidadão, essa pessoa, deu a seguinte explicação. Bom, ele reagiu. Então percebam só o nível de consciência, lembra que eu falei no início? O nível de consciência que esse espírito se encontra. Ele acha no seu nível de consciência, no estágio evolutivo que ele se encontra, que ele agiu de uma forma natural. Ele agiu de uma forma dentro da sua verdade. Ou seja, chega ao ponto de ele jogar a culpa na vítima, dizendo que a culpa foi da vítima porque ele reagiu. Então foi necessário matar essa pessoa. E ele está agindo dentro do nível de consciência que ele se encontra. E aí nós escutamos uma informação dessa natureza, vemos que foi uma pessoa que não teve uma instrução, foi uma pessoa que vem muitas vezes de um lado desestruturado ou algo do tipo, desenvolveu determinados maus hábitos ou vícios dos mais variados, uso de tóxicos, coisas do tipo. E aí isso começa a transmitir o quê? Algumas informações para a gente. Se a gente não cuidar, por exemplo, das nossas crianças, se nós não pensarmos no processo de formação das pessoas, não só formação a nível profissional, mas formação também de ordem moral, de criarmos um clima de cooperação entre as pessoas, acabará o quê? Gerando pessoas, ou alimentando pessoas, ou impulsionando pessoas para essa linha de comportamento. Embora que cada pessoa é responsável pelo seu processo evolutivo. O processo evolutivo ele é pessoal e é intransferível. Mas, por fazermos parte de todo o contexto, usando a linguagem popular, estamos todos dentro do mesmo barco. De certa forma, temos uma responsabilidade sobre essas pessoas. Indiretamente, mas temos uma responsabilidade. Porque todos nós somos filhos de Deus, fazemos parte de um mesmo organismo. Nós estamos dentro de um sistema. E dentro de um sistema, quando uma das peças não funciona contento, começa a comprometer a engrenagem das coisas. E isso acaba repercutindo dentro do próprio sistema. E acaba produzindo o quê?
como diz o professor Pietro Baldi, acaba alimentando um antissistema, que é essa estrutura que nós vivemos atualmente, assim como chama o nosso querido professor Pietro Baldi. Então percebam a importância de se fazer esse tipo de reflexão. Então são reflexões muitas vezes um pouco mais profundas, que requer essa maturidade, esse senso moral para poder compreender isso. Para que o indivíduo possa sentir, para que o indivíduo possa fazer as devidas distinções. Então você entender e compreender, então o mal também é uma manifestação da divindade? Sim, é uma manifestação da divindade. Mas não quer dizer que Deus, ou melhor dizendo, que seja essa vontade do Pai que esse mal esteja se manifestar. Torna a repetir, esse mal nada mais é do que a ausência do bem, ou seja, uma livre escolha da nossa parte de não optar pelo bem. Mas uns poderão dizer, mas nós vivemos um processo evolutivo, então se eu sou um espírito atrasado, naturalmente o meu comportamento vai ser, a maioria dos meus comportamentos serão equivocados. Mas é claro, mas não podemos esquecer que a todo instante, a todo momento, as boas oportunidades, as boas escolhas se apresentam. Elas sempre se apresentam. Nas nossas consciências sempre toca uma sinetinha. Quando nós estamos diante de uma situação, a consciência nos alerta o que é que nós devemos ou não devemos fazer. A questão é, em decorrência da nossa estrutura psicoemocional, que nós nos encontramos, nossos valores, nós acabamos optando pelo lado, vamos dizer assim, negativo. Não optamos pelo outro lado, chamado lado positivo. Vamos colocar dessa forma assim, para ficar didaticamente mais fácil de entendimento. Então, naturalmente, o indivíduo acaba tendendo justamente para esse lado negativo, chamado lado do mal. Como eu disse, esse mal acaba posteriormente convertendo em ensinamento que vai impulsionar aquele indivíduo para o caminho do bem. Então não vai bastar por si só, essa racionalização. Vai ser necessário o indivíduo internalizar. Por isso também que Joana de Anjos afirma que não basta só saber, é necessário ter consciência do que se sabe. Então o indivíduo, quando ele erra de forma consciente, isso é escolha. Olha o livre-arbítrio. Mas quando ele erra sem conhecimento de causa, aí é uma ignorância, é um desconhecer. Mas esse mesmo desconhecer, lá no íntimo dele, existe uma semente do amor, aquela essência divina, que se manifesta a todo momento, que sai das profundezas do nosso inconsciente e que alerta o indivíduo. E por incrível que pareça, quem está em situação muito mais delicada não é aquele indivíduo que se encontra em um estágio evolutivo mais atrasado, porque ele, em sua maioria, acaba realmente se comportando de uma forma equivocada. Mas o problema está, muitas vezes, aquelas pessoas que já têm pelo menos um nível de conhecimento, uma formação, que frequentou uma faculdade, tem algum tipo de formação. Esse compromisso já é muito mais delicado, porque ele tem o conhecimento, ele tem a informação, mas não faz aquilo que deveria ser feito. Ou seja, é livre escolha dele. Por isso que não basta só saber. Então ele tem que tomar consciência daquilo que ele está intelectualizando. Vamos observar um pensamento de Paulo, está lá em Romanos 7,18, se não me falha a memória, quando ele diz, que ele fala assim, em mim, ou seja, em minha natureza não habita o bem. A vontade de fazer o bem está nele, mas em realizá-lo não está. E ele continua dizendo, ele completa esse pensamento, e na verdade, todo o bem que eu quero, eu não faço. E todo o mal que eu não quero, esse eu faço, esse eu pratico. Então observe o nível, a profundidade dessa reflexão que Paulo fez, a sua lucidez, e ele mostra justamente, dá para explicar e mostrar o que eu coloquei. O indivíduo mesmo de posse desse conhecimento sabe o que deve ser feito, mas não faz. Ele sabe que tem que optar por esse comportamento, mas ele não opta. Ele deve tomar essa direção, mas ele
assim não procede. Então aí começa a se criar uma série de dificuldades. Até porque o mundo, de certa forma, no mundo que nós habitamos, no planeta de provas e expiação, de certa forma, o mundo acaba também influenciando o indivíduo, né? Acaba, de certa forma, facilitando, vamos colocar assim, entre aspas, corrompendo, ou melhor dizendo, estimulando, né? Fica melhor assim, estimulando o homem para que ele possa optar por uma linha de raciocínio dessa natureza, ter esse determinado tipo de comportamento. Mas, torno a repetir, é o mal, como dizem, um mal a serviço do bem. Vamos lembrar aqui de alguns fatos importantes que estão registrados aí na literatura do Evangelho. O cego de Jericó, não é? Bartimeu, filho de Timeu. Onde está o mal? Na sua cegueira? Será? Jesus veio e restituiu ele a visão. Restituiu a visão do corpo. Esperando que efetivamente ele tenha não só restituído a visão do corpo, mas que ele tenha principalmente restituído a visão da alma. Então onde está o mal? Se ele passou por essa experiência, teve uma razão de ser. Teve uma razão de ser. Se seu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Está lá no Evangelho. Por que isso? Para que ele não se comprometa mais do que muitas vezes ele já está comprometido perante as leis de Deus. Perante as leis que compõem esse código divino, que regulam toda a nossa vida. Então onde está o mal aí? O paralítico de Betesda, aquela famosa, aquela alegoria de Jesus ali, ou aquele acontecimento que as águas se movimentavam ali naquele, em um determinado local, e se acreditava que quando aquelas águas se movimentavam eram os anjos que vinham do céu. E se a pessoa se banhasse ali naquelas águas, naquele momento, acabaria obtendo a cura. E havia ali um paralítico que ele não conseguia, quando a água se movimentava, ele não conseguia tocar naquela água, porque as pessoas que tinham os seus movimentos normais, não tinham aquela paralisia que ele enfrentava, tomavam a frente dele e ficava para trás. Ele pede a Jesus que pudesse ajudá-lo e tal, e Jesus acaba fazendo com que ele pudesse recuperar os seus movimentos. Mas se ele passou por aquela experiência, também teve uma razão de ser. Algo ou alguma coisa lá no passado ele fez para poder passar por aquela experiência. Ele infringiu ele teve a oportunidade lá, não soube aproveitar, infringiu essa lei de Deus, e acabou de certa forma, recebendo esse reflexo. Mas torna a dizer, não é uma punição, não é uma maldade da divindade. Porque Deus, ele representa o bem. Deus é 100% o bem. Deus é 100% o bem. Tudo foi criado, efetivamente, em síntese, justamente para produzir o bem. Agora, o homem, dentro do seu livre-arbítrio, acaba, de certa forma, distorcendo os talentos, as capacidades que Deus acaba confiando no divino. Então, onde está? Vamos lembrar, por exemplo, aí dos 10 leprosos, 10 homens que eram portadores da hanseníase. Naquela época, era uma doença terrível. Hoje ainda não deixa de ser uma doença difícil, mas hoje já tem tratamento e etc. Mas naquela época, com certeza, não tinha. E as pessoas havia não só o sofrimento físico, mas havia também um sofrimento social, porque o indivíduo era excluído da sociedade. Ele era segregado da sociedade. Então, onde estava o mal ali? Na doença da pele, propriamente dita? É uma punição, exclusivamente? Ou era uma forma que a lei da vida criou para que ele pudesse perceber o bem? E será se efetivamente aquilo poderia ajudá-lo? E será se ajudou? Tanto é que o desfecho dessa história, sabemos muito bem que quando Jesus cura os 10 leprosos, e se tem conhecimento que apenas um dos 10 virou seu seguidor, ou virou um cristão, vamos dizer dessa forma. Os outros 9 voltaram para suas vidas habituais, com os mesmos vícios, maus hábitos, com os mesmos vícios. Aí eu te pergunto, onde que está o mal? Na hanseníase daquele momento que apareceu? Ou poderíamos dizer, muitas vezes então o mal estava até na cura. Jesus não devia ter permitido a cura daqueles homens, porque eles voltaram para a mesma vida, não se corrigiram. É esse entendimento. Então onde está o mal? Então percebam a delicadeza e a sutileza e esse aprimoramento que temos que ter, e essa sensibilidade e essa maturidade espiritual para poder compreender e discernir isso.
É aquele livre-arbítrio, porque a vida lhe dá a todo momento, a explicação aí para essa passagem, a vida lhe dá a todo momento oportunidades para que você possa reparar, para que você possa recomeçar. A esses outros 9 que foram restituídos à sua saúde, foi uma outra oportunidade que a vida está lhe dando, que Deus está lhe dando. E Deus está sempre dando oportunidades ao indivíduo. Mas isso de tempos em tempos. Então isso não é automático, nós precisamos passar por um processo de maturação para poder ver se consegue despertar as nossas consciências. Então onde está o mal aí? Onde está o bem? É estranho, né? Então você vê que vai necessitar de uma sensibilidade, de uma compreensão um pouco maior. Vamos lembrar, por exemplo, do endemoniado gadareno, da cidade, né, da região da Gadara, onde ele estava ali, na verdade, passando por um processo obsessivo, como diz a doutrina dos espíritos. Ele deve ser um fenômeno, um grau de possessão daquela obsessão. E Jesus perguntou, quem sois? E eles disseram, nós somos uma legião. Você já via ali uma série de espíritos que estavam ali obsidiando, que estavam interferindo, tinham, de certa forma, um controle dos movimentos físicos daquele indivíduo. Jesus veio e acabou sanando o problema. E aí eu faço novamente a pergunta, e onde está o mal, onde está o bem? O mal estava pura e simplesmente no processo da obsessão que estava acontecendo naquele instante? Será que estava ali? Ou será que ali seria efetivamente um bem? Porque ele estava passando por aquela experiência para poder aprender, muitas vezes, a se relacionar com as pessoas, que aquelas pessoas, aqueles espíritos que estavam obsidiando aquele indivíduo, deviam ter sido espíritos que, de certa forma, ele deviam ter, essa pessoa que estava encarnada, devia ter algum nível de comprometimento com aquelas almas. A gente não pode precisar isso assim como seria exatamente ou como foi efetivamente essas relações, mas havia algum compromisso. Sem falar da própria sintonia psíquica que ele se encontrava naquele momento, porque outras entidades que se afinizam com aquela linha de pensamento acabam aproveitando aquele momento também e se aproximam para interferir no bem-estar daquela pessoa. Então onde está o mal? Onde está o bem disso? Então precisamos não só do conhecimento, mas do aprimoramento de ordem moral para poder saber efetivamente distinguir o bem e distinguir o mal. Não vai bastar pura e simplesmente saber, é necessário tomar consciência daquele saber. E tomar consciência significa justamente passar por esse processo de maturação, para que nós possamos desenvolver essa sensibilidade, para que a gente possa não só usar o processo da racionalização, mas é necessário também amadurecer esse senso moral. Como diz o professor Pedro Baldi, ele fala que Deus, na verdade, não é para ser compreendido. Na verdade, Deus é para ser sentido. Você sentir Deus, observe só que profundidade, né, dessa reflexão. Sentir Deus. Ele está dizendo que só a racionalização não vai ser suficiente. E Deus representa o quê? O amor. Deus representa tudo. Deus é o absoluto. A gente não pode nem tentar aqui, tem que tomar muito cuidado quando vai falar de Deus, para não tentar conceituá-lo, porque a partir do momento que você conceitua Deus, você já está limitando, porque nós somos os seres relativos, consequentemente a nossa compreensão é relativa, nós somos seres limitados, naturalmente a nossa definição vai ser limitada em relação à divindade. Então percebam a diferença. Foi que Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Se você usar só a racionalização, você não vai compreender. Mas se você for buscar para uma análise a nível de ordem de valor moral, a nível de sentimento, você vai observar a transformação moral do comportamento de Paulo, como ele era e depois como ele passou a ser, depois ali daquela famosa estrada de Damasco, aquela caminhada para Damasco, né? Quando ele foi ali encontrar com Ananias, e ele passou por aquele processo ali que perdeu a visão, etc. Depois Ananias acabou restituindo a vida dele quando ele se encontrou com Ananias. Inclusive, né, veja só, a pessoa que ele estava indo para perseguir, Paulo naquela época, né, Saulo, chamava Saulo, foi a pessoa que posteriormente Jesus determinou para que pudesse vir e restituir a visão. Vejam só, né? Então onde está o mal, né? Também nessa situação, onde está o bem? Então percebam aí, muitas vezes, que a diferença é meio que tênue. Por quê? E para você conseguir distinguir isso, precisamos dessa maturação. Precisamos passar por esse processo de burilamento do nosso íntimo, dos nossos valores, que fazem parte da nossa estrutura emocional, que fazem parte do nosso ser. Então essa distinção precisamos urgentemente
desse aprimoramento. Isso é fundamental, porque caso contrário, acabaremos corrompendo e acabaremos sempre optando pelo mal, acabaremos optando sempre pelo lado negativo. E quando vem a reação das leis da vida, as leis naturais, muitas vezes nós nos queixamos, achamos que somos pessoas sem sorte, ou que muitas vezes Deus não dá a devida importância, e aí acabamos também novamente complicando mais a nossa linha de raciocínio, a nossa linha de compreensão. E o indivíduo que insiste, que busca sistematicamente, inclusive, em se satisfazer, satisfazer-se, melhor dizendo, nessa linha, nesse mal, fica muito mais difícil. O que foi que disse André Luiz? O indivíduo que se especializa em ver o mal, dificilmente verá o bem. Porque ele trabalha, ele busca apenas justamente essa linha. Busca usualmente satisfazer os seus sentimentos menores. Então ele acaba dessa forma se especializando, Porque ele só percebe sempre o lado negativo. Ele não tem condição de perceber o lado positivo das coisas. Na maioria das vezes é uma pessoa que vê sempre maldade em tudo. Não é que nós tenhamos que ser inocentes, ingênuos. Jesus, ele era puro, mas não era ingênuo. Nós temos, claro, tentar alcançar essa pureza espiritual, mas não podemos confundir pureza com ingenuidade. Nós não podemos ser ingênuos. Não podemos ser ingênuos. Então o indivíduo, ele que se especializa em ver o mal, ele não vai conseguir perceber o bem, porque ele vê maldade em tudo. E o que acaba acontecendo o quê? Como afirma a psicologia, ele acaba, de certa forma, produzindo uma projeção psicológica. Muitas vezes ele projeta aquilo que ele é, que ele sente, no outro, ou seja, uma deturpação da leitura, da situação do qual, ou da pessoa que ele está ali à sua frente. Então percebam aí também um outro aspecto, uma outra forma de tentar distinguir e perceber a dificuldade muitas vezes que se tem de fazer essa divisão. Então é uma busca incessante, temos que procurar sistematicamente, aos poucos, mas continuado, passar por esse processo de depuração para que possamos aprimorar e saber fazer a distinção entre o bem e o mal. E com o passar do tempo, através das sucessivas reencarnações, através das sucessivas experiências que a vida vai nos ofertando, nós vamos passando por esse processo de burilamento das nossas almas. Vamos passando por uma transformação antropossociopsicológica. É uma mudança efetivamente do homem integral, do ser integral, ordem, o aspecto físico e principalmente o aspecto espiritual. Então nessa renovação o indivíduo começa a fazer uma outra leitura, ele começa a perceber, ele começa a olhar para aquele indivíduo que muitas vezes é enquadrado como uma pessoa de má vida, e muitas vezes ele consegue identificar naquela pessoa ali algo de bom, algo de positivo. Faltando muitas vezes alguém que lhe dê uma luz, que dê um apoio naquele instante, o famoso empurrãozinho, para que ele possa despertar e buscar uma nova estrada. Vamos lembrar a figura de Maria de Magdala, uma das transformações assim mais fantásticas que os escritos do Evangelho nos traz. Aquela prostituta que posteriormente virou uma das grandes seguidoras do Cristo. Foi aí, para muitos, a maior transformação que se tem ali, vamos dizer, esse conhecimento, naquela época, em poucos dias de contato ali que ela teve com Jesus, que ela foi tocada com a sua mensagem, acabou mudando todo o seu comportamento e acabou, no final, indo para lá no Vale dos Leprosos, assistindo aquelas pessoas, acabou contraindo a hanseníase e, posteriormente, acabou falecendo, desencarnando. Mas um exemplo autêntico e verdadeiro da transformação que é plenamente possível. Plenamente possível. E aí vai de encontro àquele ensinamento de Paulo, quando ele falou que aquele bem que eu quero eu não faço, e esse mal que eu não quero, esse eu faço. E ele está mostrando que é possível fazer aquele bem que eu quero fazer. A questão é se já existe em mim a vontade, o desejo verdadeiro e necessário de querer realizar. Como muitas vezes não tem, aí é que se encaixa essa fala de Paulo. Certo? Muitas vezes o indivíduo quer, ele tem até vontade, mas não consegue. O professor Pietro Bob também fala isso. Muitas vezes o indivíduo quer,
a transformação, mas não consegue. Por quê? Porque ainda está cristalizado no seu íntimo, na sua alma, no seu espírito, justamente aqueles sentimentos menores que dificultam, que seguram ele e que produz esse entrave para que ele possa avançar, para que ele possa progredir. Mas, meus irmãos, é perfeitamente possível. A questão é que precisamos ser o quê? Persistentes, continuar. Porque mesmo no caminho do bem, isso é um conhecimento importante, uma informação importante que a gente tem que passar. Que mesmo no caminho do bem, existem os seus percalços. Mesmo no caminho do bem, existem as suas dificuldades. Mesmo no caminho do bem, problemas irão surgir. Mesmo no caminho do bem, o mal vai se apresentar. E aí é que entra justamente aquele seu equilíbrio, é que entra justamente aquele aprimoramento, é que entra efetivamente aquele seu senso moral que nós temos que trabalhar dia após dia, continuadamente, para que aos poucos esses sentimentos possam ir aflorando. Porque tudo isso, meus irmãos, está dentro, no íntimo de cada um de nós. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue desenvolver qualquer talento ou qualquer habilidade que ele não tenha isso em semente, em germe, no seu íntimo. Ninguém. E como, na essência, nós somos amor e tudo se manifesta da divindade, consequentemente, todas as habilidades que porventura queiramos desenvolver, nós poderemos desenvolver. O que falta muitas vezes é a persistência, é querer. Querer verdadeiro, é acreditar. O que falta muitas vezes é isso. Falta, usando a linguagem moderna, falta foco da nossa parte para poder alcançar esse objetivo. Que falta isso. E muitas vezes optamos por um caminho que nós já temos tendência, que nós já temos assim aquela tendência. Vamos lembrar daquela famosa passagem do Evangelho, a porta estreita. Optamos muitas vezes por quê? Pela porta larga, que é aquela porta espaçosa, é a porta da perdição, é aquela que nos dá um acesso muito mais fácil. E a porta estreita, não está dizendo é estreito, é mais apertado, ou seja, requer de nossa parte um esforço maior, requer de nossa parte uma determinação maior, requer de nossa parte uma lucidez, requer de nossa parte um querer potencializado, um querer verdadeiro, para que possamos transpor essa porta estreita. E Deus, diga-se de passagem, Ele é tão misericordioso, Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, para podermos distinguir o bem do mal e optar pelo caminho do bem, que Ele concede-nos a oportunidade de sucessivas encarnações, como já falei no início, para que possamos alcançar esse objetivo, para que nós possamos efetivamente sermos verdadeiros representantes da divindade, que possamos efetivamente praticar, disseminar o bem em toda a parte. O bem que ainda de certa forma estamos um tanto quanto distantes, mas estamos chegando lá. Mesmo olhando assim para o mundo, vemos ainda, enxergamos nos dias atuais, muita maldade, o crime das mais diversas ordens, campeando aí a nossa sociedade, mas por incrível que pareça, se fizermos um parâmetro há 3, 4 mil, 5 mil anos atrás, nós vamos observar que nesse processo todo, nesse período todo que se passou a vida, vamos perceber que a humanidade, por incrível que pareça, melhorou. Por incrível que pareça, a humanidade melhorou. O problema é que, muitas vezes, a grande mídia, muitas vezes as pessoas, de um modo geral, dá ênfase só às notícias de ordem negativa. Por quê? Porque o negativo, de certa forma, ainda repercute, choca, chama atenção, atrai a atenção das pessoas. E muitas vezes o bem acaba passando meio que percebido, porque isso ainda não é muito atrativo para as pessoas. Mas o bem está avançando e continuará avançando. E as leis da vida têm o seu mecanismo para que efetivamente os mansos, os pacíficos possam herdar a terra. Ok? Vamos ficando por aqui, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção. Que a divindade possa se fazer presente na vida de todos nós, hoje, agora e sempre.